Por favor, vamos à palavra do Senhor em Gênesis capítulo 11. Nós leremos os 9 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebre e o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai bendito, continue enchendo os nossos corações, alimente o teu povo, ensina-nos, ó Deus, um pouco mais acerca do Senhor, dos teus planos, ó Deus, e da tua bendita vontade. Em nome de Jesus, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Amém. Esse é um período pós-diluviano. Deus havia poupado Noé e a sua família do grande dilúvio e deu uma ordem muito clara para eles: olha, cresçam, se multipliquem e se dispersem pela terra. Sigam em frente. E de fato isso aconteceu. Enquanto isso faziam, acontece esse evento. O evento que conhecemos, pelo menos a maioria, muito bem, sobre aquela cidade, a Torre de Babel. E neste mesmo tempo, a Bíblia vai nos relatando as descendências. Como que as famílias foram crescendo, os clãs, como elas foram se multiplicando. E se você voltar um pouquinho, no capítulo 10, nós vamos verificar essa genealogia. Como que isso aconteceu? E este episódio de Babel se encontra em uma dessas genealogias do capítulo 10. Digo isso de imediato porque você pode se assustar ao ler o capítulo 10, lá no verso 31, e constatar que as famílias iam se multiplicando segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, esse capítulo 11 é como que um parêntese, uma digressão, um retorno, para falar especificamente de uma dessas famílias e uma dessas descendências que estavam, então, povoando a terra. E aqui nos achamos. Esta família, tendo se multiplicado, muitas pessoas, não todas que habitavam a terra, claro, mas com os seus planos de contrariar Deus, que era de se multiplicar e avançar. Preciso te dizer ainda que Babel é um nome muito próximo do que de fato se chamava aquela cidade que veio a se tornar Babilônia. O nome Babel, em hebraico, vai dizer como confusão, algo como confusão. É como se Deus estivesse fazendo um trocadilho e o próprio autor, ao redigir esta história e apontando o que aconteceu, dizendo: olha, na verdade, o que significa Babel, que é altar dos deuses, a porta dos deuses, não significa bem isso. E utilizou uma palavra muito próxima a isso em hebraico. Babel, confusão, para dizer:
A bem da verdade, isso que vocês estão fazendo não tem nada a ver com aquilo que descreve vocês, com o nome de vocês, que é a porta dos céus. Não, nada disso. É Babel, porque Deus, de fato, levou confusão às línguas para que aquelas pessoas não se entendessem, não se entendendo, pudessem, então, terem frustrados os seus planos. Uma outra observação muito interessante que devemos ter em mente, diante desta passagem, é que já bem lá na frente, em Atos capítulo 2, nós vamos ver o inverso de Babel. Havia sido prometido o Espírito sobre toda a gente, sobre toda a nação. Aqueles que estavam aguardando ansiosamente o derramar de Deus de forma mais abundante, ou seja, o seu Espírito sobre aqueles que criam. E o Espírito foi derramado naquele episódio de Pentecostes, Atos capítulo 2, e muitos que estavam ali, de diferentes nacionalidades, compreenderam as coisas do Senhor na sua própria língua. A diversidade foi transformada em unidade pela ação de Deus, de forma milagrosa. Quando a pregação do Senhor foi exposta, aquelas pessoas de diferentes línguas e nações ouviram, receberam a mensagem do Senhor na sua própria língua, um grande milagre, o milagre das línguas. Apontando que aquilo que aconteceu em Babel se desfez e se transformou numa grande bênção pela ação do Senhor. Dito isto, meu irmão, minha irmã, este episódio acalenta o nosso coração. Talvez você possa se perguntar e dizer, mas como, pastor, isso acalenta o nosso coração? Olhando este mundo, e não muito distante, mas também distante para além-mar, aqui do lado, acolá, nas proximidades, muitas vezes nos dá um desânimo, e às vezes um desânimo sepulcral. Olhando as tragédias do mundo, olhando as dificuldades, às vezes pensamos, nossa, eu quero descer para o mundo porque eu quero desembarcar. Isso nos agonia. Estávamos ontem na reunião da Junta de Missões Mundiais e aproveitamos para perguntar ao missionário, olha, como anda os nossos missionários no Equador diante dessa guerra civil praticamente que está acontecendo lá. Graças a Deus estão todos bem, até a última informação. E nós vamos vendo, e muitas que estão bem próximas a nós, as tragédias, as calamidades, e tantas outras coisas. O salmista, muitas vezes, clamou diante de Deus, se agoniou, perguntando, Senhor, como pode o ímpio prosperar? Abacuque vai dizer também, o profeta Abacuque, Senhor, como o Senhor pode mandar correção para o teu povo de uma gente que é mais ímpia do que nós, de um povo injusto? Como pode isso acontecer? E a partir disso, temos muitas outras questões, olhando para a realidade, olhando para o mundo. Mas quando vamos à palavra do Senhor, nos encontramos diante desse texto, e imediatamente nos salta aos olhos, e como uma flecha entra no nosso coração, a mensagem, o apontamento de que existe um Deus que vê todas as coisas. Nada escapa aos seus olhos. Aquele povo, aquela gente, num intento arrogante de se colocar contra Deus, resolve dizer o seguinte, olha, nós não vamos nos dispersar, vamos tornar o nosso nome proeminente, vamos construir uma torre, uma cidade, vamos edificá-la e vamos chegar até os céus. Eles tinham em mente que o céu não estava muito distante e que poderia servir como uma passagem para os deuses. Por isso, as torres, o que nós chamamos de zigurate, muito provavelmente eram zigurate, como uma forma de pirâmide com escadarias ao entorno e com vários platores, para que pudesse ser um templo, um local de adoração e que os deuses pudessem ali também, descendo, ficar com eles. Vamos fazer isso. Vamos tornar proeminentes o nosso nome. E essa história é a repetição do que já começamos a ver em Gênesis. O homem, no seu pecado, se rebelando contra Deus, Caim, da mesma forma, e sua descendência, e agora, uma vez mais, e o dilúvio, claro, e agora, uma vez mais,
os homens dizendo não para Deus. Nós não aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós. E isso tem acontecido até os dias de hoje. Isso tem acontecido do seu lado. Você provavelmente pode estar sendo vítima também da grande perversidade dos homens. Nós vemos isso aos montes. Olhamos para as instituições, nos desanimamos muitas vezes. Olhamos para a política, o que dizer? Independente de qual seja o espectro, desanimamos. Falo, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não vai ter fim. E de qual forma isso tem acontecido? Os homens intentando contra Deus, se rebelando contra o Senhor. Mas olhamos para esta palavra e apreciando tudo o que acontece, vemos um Deus que tudo observa. E mais do que isso, um Deus que age. Um Deus que vai em direção daquilo que não está certo e transforma isso em confusão para frustrar os planos dos homens. Se nós formos em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 2, Salmo 2, por favor, me acompanhe. Veja o que nos diz a palavra. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. E o que Deus faz? Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Meus irmãos, a economia de Deus, como Deus trata as questões é diferente das nossas, da nossa forma de tratar as nossas questões. Mas o que temos que ter em mente, em primeiro lugar, imediatamente, e encher o nosso coração de esperança, sim, de esperança, porque o mundo é de desânimo. O que você tem enxergado e visto é de fazer chorar. Mas o cenário não é apenas este, essa não é toda a história. Toda a história é que existe um Deus que ainda está trabalhando a despeito da afronta que continua do homem. Um Deus que tudo vê. Quem poderá fugir do seu espírito? Ele está em todos os lugares. E olhando para isso, ele age ao seu tempo. Aquela torre começou a ser construída. Você poderia pensar, por que Deus imediatamente, já entendendo a intenção dos homens, não fez alguma coisa, já antevendo o que estava para acontecer? Porque isso não compete a mim nem a você, meu irmão. Aquela torre começou a ser construída. Tijolos, argamassa, trabalho. Veja como as pessoas se unem em torno daquele propósito. Mas Deus, no seu devido tempo, age. Ele desçamos e confundamos aquelas pessoas para que isso não piore. E nós podemos crer nesta palavra, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste em casa. Deus não está apenas observando, como quem deu corda a um relógio e está deixando o mundo à sua própria sorte. Ele está olhando, observando. E se você olhar bem, você vai encontrar os rastros, as pegadas, a digital de Deus em todas as coisas. No tempo dele, ele age, ele intervém. E ele enviou intervenção e ele mesmo interviu naquela realidade, mostrando para aquelas pessoas que é vão os projetos sem ele. É vão. Aqueles que intentam contra o Senhor podem ter algum sucesso, mas não um sucesso ao final. E isso deve entrar no meu e no seu coração como um alento, como esperança. Se muitas coisas Deus administra e as coisas acontecem e às vezes questionamos por que isso aconteceu, por que tamanho mal?
tenha plena certeza que isso não começou nele e que pelas misericórdias dele ainda não está pior. Como que ele fez em Babel, façamos uma intervenção, desçamos para que isso não piore. Está ruim, meus irmãos? É difícil muitas vezes, mas se não fossem as misericórdias do Senhor, já não existiria mais nada. Enche o seu coração de esperança, confie no Senhor, acredite e perceba que Deus está agindo. Devemos também colocar as situações diante dele. Por Deus estar olhando, observando, isso não faz de mim, de você, espectadores, observadores apenas. Deus nos convida a testemunhar aquilo que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. E muitas vezes, preste bem atenção nisso, em muitas vezes, você será parte disso. Por isso devemos estar atentos. O que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo em nossa cidade? O que está acontecendo em nosso estado, no país, no mundo? Vamos nos colocar diante de Deus, vamos suplicar, clamar. Senhor, venha sobre nós. Deus haja. Senhor, veja o que está acontecendo. Manda socorro. Livra-nos. Lendo essa semana a história de Jacó, e mais uma vez a palavra me surpreendendo e me mostrando que Deus faz coisas tremendas. Jacó lá pelas tantas já tinha se casado, já tinha contraído família, e num dado momento ele entende que é para voltar para a sua terra. E Labão, seu sogro, que inicialmente foi muito camarada com ele, mas depois começou a apertar para cima dele, começou a mudar o salário de Jacó quando ele estava para ir embora. Estava brincando com Jacó, a bem da verdade era essa. No salário de Jacó ele falava, olha, eu vou dar para você, esses carneiros aqui malhados. E Labão então, quando via que estava nascendo muitos carneiros malhados, mudava o salário de Jacó. E assim ia, brincando, jogando com ele. Sabe o que Deus fez? Quando ele mudava, invertia o salário de Jacó, Deus abençoava a outra ponta. Se era para ele receber carneiros malhados, por exemplo, Deus abençoava, e muitas eram as crias dos carneiros malhados. Ou seja, Deus bagunçou aquilo que Labão quis fazer com Jacó. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus faz. Faz com o mundo, conforme a sua dispensação para este mundo, nos governos, nas instituições, nas nossas relações. Muitas vezes Deus não frustra os projetos de fora, pelo lado de fora, Ele frustra a partir de dentro. Olha que coisa maravilhosa, não foi isso que Ele fez com Jacó? Ah, é, Labão, você quer dar esse aqui para Jacó, então é esse que eu vou abençoar. Então, às vezes você pode estar olhando uma situação, uma macro situação do mundo, e você fala, estamos perdidos. Ah, meus irmãos, não estamos não. Deus está lá trabalhando de alguma forma. Lembra daquela menininha lá de Naamã? Uma servazinha que estava lá perdida lá na família de Naamã, Naamã precisando de um socorro, e ela dá uma palavra, olha, tem profeta em Israel, pode ir lá procurar que ele vai te ajudar. E assim Deus está fazendo. Às vezes olhamos uma circunstância terrível, Deus está de alguma forma trabalhando, agindo, intervindo para nos socorrer e para alcançar os propósitos lá na frente. Me digam, irmão, aonde está a Babilônia hoje? Acabou. Aonde está o Império Romano? Muitas vezes nós não enxergaremos no nosso tempo a derrocada de muitos poderes instituídos, de muitos políticos. Sim, o mal por algum momento vai triunfar e nós estamos vendo isso, mas não ao final. Vai ao final de Apocalipse, por volta ali do capítulo 18, o seu entorno, e você verá qual é o final de Babilônia, mas Babilônia enquanto instituição contra Deus, ou seja, todos aqueles que se levantam contra o Senhor. Não ficará ninguém de pé.
Então, por favor, levante-se, confie, se coloque na brecha, acredite. Muitas coisas nós veremos e Deus quer que a gente presencie e testemunhe isso. Ele quer fazer. Então, oremos, clamemos, busquemos ao Senhor. Vamos trabalhar em prol da nossa cidade, em prol da justiça. E para tantas outras que nós não enxergarmos, ou sendo um mal tão grande, vamos nos colocar diante do Senhor, crendo que Ele continua trabalhando. Não vamos deixar o desespero entrar nos nossos corações, porque isso tem o poder de nos derrubar. Existem muitos soldados caídos, desanimados. Volte à palavra, meu irmão. Veja Babel, Deus mandou confusão. Deixe-me falar um pouco mais. Em determinado tempo, Israel decidiu que queria ter um rei, como as outras nações. Deus olhou e falou assim: ah, é? Tá bom, vocês querem ter o rei? Escolheram um rei que não era segundo o coração de Deus. Ah, vocês querem ter uma linhagem real? Aí o que Deus faz? Na própria decisão que o povo tomou, Deus interviu e mandou um rei segundo o coração dele. Está vendo como Deus bagunça a nossa história? Quando a gente pensa que, agora perdemos. Acabou. Deus providencia jeitos e métodos para que a vontade dele seja cumprida. Você precisa crer nisso, confiar nesta palavra. E quero te dizer ainda que, se nós devemos ter toda a confiança no Deus que age na história, que nós não devemos desanimar frente a grandes calamidades e corrupções, e tantas outras coisas, devemos também ter cuidado de não estar entrando em empreendimentos que não sejam do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem coragem e fé de colocar diante do Senhor tudo aquilo que você está fazendo e tudo aquilo que você está envolvido? E perguntar sinceramente para Deus: fala, Senhor, que empreendimento é esse que eu estou? O Senhor está nisso? Colocar à prova. Ou claro, em muitos deles os sinais já estão à porta, dizendo: olha, isso não está bem, não siga por este caminho. Quantas vezes os filhos caem nesse mesmo erro? De estarem pegando tijolos, argamassa e construindo sem a bênção do Senhor. Ou muitas vezes Deus falou: vai por este caminho, você está indo por outro caminho. E você vai adaptando a situação, o contexto, as circunstâncias, para dizer: não, está tudo bem. Meu irmão, autorizado pela palavra do Senhor e sobre a minha própria vida, nós devemos invocar Babel sobre nós também. Senhor, traga confusão para aqueles projetos, para os meus projetos, que não são os teus. Por aqueles caminhos errantes que eu estou andando e eu não estou percebendo. Ou mesmo que percebendo, não consigo ter forças para sair dele. Porque às vezes tem isso também, não é? Às vezes a gente vê o tamanho da mancada que a gente tomou lá na frente. E meu irmão, só nos resta o Senhor. E Ele tem caminhos de saída para você. Volte-se à palavra, olhe para Ele, e Ele vai te mostrar uma solução. Mas não pode acontecer isso aos filhos. Filhos não podem pegar tijolos e argamassas e construir sem a bênção do Senhor. Não podemos seguir em frente deixando o Evangelho para trás, vai dizer Dr. Parker. Influente teólogo, falecido há pouco tempo. Que coisa maravilhosa, não podemos seguir em frente deixando o Evangelho para trás. Isso não pode acontecer. E graças a Deus, Deus levando confusão àquela gente, frustrou aqueles projetos. E eles seguiram e a vontade de Deus foi cumprida. Creiamos
neste poder que ainda está agindo neste mundo perverso. Busquemos ao Senhor, nos apresentemos a Ele, dizendo: Senhor, age através da minha vida contra as injustiças. Usa a minha vida, usa a minha igreja, usa o meu ministério. E Senhor, por misericórdia, se eu estou envolvido em qualquer projeto que não seja teu, ou que não está de acordo com a tua vontade, se essa sociedade que eu estou não é tua, não é com o Senhor, tenha misericórdia. Livra-me disso e me ajude. Que venha sobre nós também a ação de Deus, para que não sigamos errantes nos caminhos que não são para filhos. Abaixe sua cabeça. Quero que você tenha um tempo de renovo no Senhor, de esperança. Renove as suas expectativas. Está difícil esse mundo? A que tudo indica pode até piorar. Mas você já foi alertado sobre isso. A Bíblia nos diz sobre isso. O que talvez você não esteja desenvolvendo é a sua fé num Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada. É tempo também de você pensar se porventura não há em você, naquilo que te envolve, caminhos que não são caminhos dignos de filhos de Deus, a fim de que você mude de direção, ou mesmo peça as misericórdias de Deus para te tirar de caminhos que não eram para você ter entrado, e que a sua sorte seja mudada, em nome de Jesus. Que Babel venha sobre nós, a Babel bendita, ou seja, a ação de Deus, não a maldita, mas a bendita, a ação de Deus, que muda planos, que muda histórias.